Queria já convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série, lá no capítulo 11. Nós estamos nessa série de exposições no livro de Atos quase o ano todo. Hoje nós vamos ver o que Lucas relatou para nós, do versículo 19 até o versículo 30. E esse texto de hoje é um texto especial porque Lucas ele vai narrar a história da fundação da primeira igreja internacional. A primeira igreja que não era formada por judeus. A primeira igreja que era formada basicamente, fundamentalmente, por pessoas que não eram da nação de Israel. E por isso que Lucas relata essa história aqui para nós, tá bom? Vamos fazer a leitura, Atos 11, a partir do versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo Barnabé chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias do imperador Cláudio. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Até aqui a leitura do texto de hoje, tá bom? Então, como eu falei, Lucas, nesse texto, ele vai narrar a plantação, como surgiu a primeira igreja internacional. A primeira igreja que não era formada, basicamente, por pessoas da nação de Israel, por pessoas que eram judias, tá bom? Nós estamos numa sequência, nós acabamos de ver a história de Cornélio, da conversão de Cornélio, e como que agora, oficialmente, o evangelho se estende aos gentios, e por isso que Lucas relata esse texto logo após o de Cornélio, para mostrar que o evangelho, de maneira oficial, agora está se espalhando para fora dos limites da Judéia, para fora dos limites do povo judeu, tá bom? E o texto de hoje está dividido em 3 partes, tá? Na primeira parte, Lucas ele vai relatar como que o evangelho chegou até Antioquia, nessa cidade onde foi fundada essa primeira igreja gentílica, tá bom? Como que o evangelho chegou até lá. Depois, Lucas ele vai nos mostrar como que essa igreja foi validada, como que essa igreja foi realmente compreendida como uma igreja cristã. Quem que validou essa igreja como uma igreja verdadeiramente cristã. E por último, Lucas vai mostrar como que essa igreja, por mais que ela não fosse formada basicamente por judeus, ela estava em plena comunhão com a igreja de Jerusalém, tá bom? Essas 3 partes, como o evangelho chegou até Antioquia, quem validou a formação dessa nova igreja em Antioquia, e como que a igreja em Antioquia estava em plena comunhão com a igreja de Jerusalém. Essas serão as 3 partes, tá?
primeira parte então, como que nasceu a igreja em Antioquia, do versículo 19 até o versículo 21. Lucas já começa dizendo que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam. Então ele está retomando a história de Estevão, que nós vimos no capítulo 8. Você vai lembrar que Estevão prega diante dos líderes da nação de Israel, e então ele desperta a ira daqueles homens, e ele é apedrejado até a morte. Logo depois disso, diz o texto, que muitos crentes se espalham. Muitos crentes saem de Jerusalém e começam a pregar o Evangelho. Nós vimos Filipe pregando o Evangelho em Samaria. E agora Lucas ele vai retomar esse ponto e vai dizer que o Evangelho chegou ainda mais longe. Ele diz que, no versículo 19, que esses que foram dispersos se espalharam até a Fenícia, mas ao norte da Judéia, que hoje é a região do Líbano, Chipre, que é uma ilha ali no Mediterrâneo, e Antioquia, que fica na atual Turquia, tá bom? Lá no sul da Turquia de hoje. Então, os cristãos perseguidos foram e começaram a pregar o Evangelho para regiões de fora da nação, dos limites da nação de Judá, tá bom? Da região da Judéia, que era dominada pelo Império Romano. Mas no começo eles só pregavam a judeus. É isso que Lucas diz. Não anunciavam a palavra a ninguém, senão somente aos judeus. Mas, diz ele, no versículo 20, que alguns que eram de Chipre e de Cirene, que eram outras regiões, começaram também a anunciar aos gregos. E aqui a palavra grego não é necessariamente a pessoa que nasceu na região da Grécia, tá bom? Mas se refere a todo aquele que não é judeu. Porque naquele tempo, dentro dos limites do Império Romano, praticamente todas as pessoas falavam grego e tinham certo contato com a cultura grega. Então, por isso que chamar alguém de grego era uma maneira de dizer todo aquele que não é judeu, todo aquele que não fazia parte da nação de Israel. Então, alguns crentes que eram judeus, mas que nasceram em Chipre e em Cirene, começam a pregar o evangelho aos gentios, nessa cidade de Antioquia. E Antioquia era uma cidade muito estratégica. Ela era uma das maiores cidades do Império Romano. Ela só perdia em termos de importância para Roma, que era a capital, para Alexandria, e depois dessas duas cidades era Antioquia. Naquele tempo, estima-se que ela tinha 500 mil de habitantes, o que, se fosse para os dias de hoje, seria muitos milhões, se fôssemos fazer a proporção. Então era uma cidade gigantesca, cosmopolita, e havia uma grande comunidade judaica naquela cidade. Então, por isso que os cristãos que estavam fugindo, provavelmente buscaram abrigo em Antioquia. Mas eles começam a pregar o evangelho agora também aos gentios, agora também aos não judeus. E diz o versículo 21 que Deus abençoou o empreendimento deles. Olha comigo, diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Deus abençoou essa santa ousadia dos irmãos. Deus estava com eles. E por causa disso, muitos se converteram. É interessante que Lucas, ele não atribui a conversão dessas pessoas à habilidade dos pregadores, à habilidade dos irmãos e das irmãs que anunciavam a mensagem do Evangelho. Lucas atribui a conversão, o surgimento dessa igreja, a transformação das pessoas ao Senhor. As pessoas só creram e se converteram porque a mão do Senhor, o próprio Deus, estava fazendo isso. Então é assim que surgiu a igreja em Antioquia. Crentes perseguidos começam a anunciar o evangelho aos gregos, aos gentios, e Deus abençoa, e muitas pessoas se convertem. E a primeira aplicação que nós podemos tirar desse ponto aqui é, meu irmão, se é Deus que converte o coração das pessoas, nós não podemos desistir nunca de pregar o evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. Nós sabemos que só Deus alcança os corações, nós sabemos disso. Nós sabemos e falamos que só o Espírito Santo que convence. Nós sabemos as palavras de Jesus, que ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir até Jesus, se o Pai não o trouxer. Nós sabemos de tudo isso. Mas muitas vezes nós não cremos e não sabemos o que fazer com isso.
Uma das lições mais importantes a respeito da soberania de Deus em salvar pecadores é que, se é Deus quem converte, se é Deus quem transforma o coração, eu não posso deixar de pregar o Evangelho. Eu sei que talvez você tenha um ente querido, tem um pai, tem um filho, tem uma esposa, tem um marido, tem um vizinho, tem um avô, que parece que resiste à mensagem do Evangelho, que não crê na mensagem do Evangelho. E talvez você já está pregando para ele há anos, e talvez você já está anunciando e orando por ele há anos, e já chegou até a desanimar. Mas eu queria te dizer que se Deus é soberano, e é Deus quem pode salvar, sempre há esperança. Então eu queria te encorajar, não pare de orar. Se é Deus quem salva, então peça para Deus para mover. Não existe um pecador tão perdido que Deus não possa resgatar. Não existe um coração tão duro que o Evangelho não possa quebrar. Não existe uma pessoa tão cega que a luz de Jesus não possa brilhar. Eu não sei qual vai ser o resultado, isso está nas mãos de Deus, mas de uma coisa eu sei: se Deus é quem salva, então eu tenho esperança até o último dia. Então não desista, meu irmão, não desista, continue orando, continue pregando para essas pessoas. É isso que Lucas quer nos ensinar aqui. A conversão das pessoas que estavam entrando na igreja era obra de Deus, e se é obra de Deus, então nós temos encorajamento para continuar pregando, para continuar anunciando e para continuar clamando. Então, essa é a primeira aplicação. Não desista de pregar o Evangelho para o seu ente querido, para o seu amigo, para o seu pai, para o seu filho, para a sua esposa, que talvez há anos estejam resistindo ao Evangelho. Não se engane, Deus pode quebrar qualquer coração. Então continue anunciando, continue clamando e continue orando. E foi assim então que o Evangelho chegou até Antioquia. Irmãos ousados começam a pregar o Evangelho aos gentios. Deus abençoa e muitos se convertem. E forma-se ali então uma igreja, uma comunidade de discípulos. E agora Lucas vai nos mostrar como essa igreja foi autenticada, como que essa igreja foi validada como uma igreja cristã. E ele vai dizer isso do versículo 22 até o versículo 26. E diz que, no versículo 22, que a notícia a respeito deles, dos crentes em Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Mas talvez você pergunte, o que a igreja de Jerusalém tem a ver com a igreja de Antioquia? Por que eles precisavam validar o surgimento daquela igreja? E eu preciso te falar um detalhe: os apóstolos eram da igreja de Jerusalém, e os apóstolos eram autoridade sobre a igreja. Eles tinham uma autoridade especial, da qual nenhum outro homem nesse mundo teve, abaixo de Jesus, é claro. Os apóstolos, eles tinham autoridade de doutrina. Nós sabemos que nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Paulo diz que a igreja ela é fundamentada sobre os apóstolos. Então os apóstolos, eles tinham uma autoridade especial sobre a igreja, por isso que eles estavam validando. Lembra quando Filipe começou a pregar em Samaria? Que Pedro e João tiveram que descer para lá, para poder validar aquilo. Pedro, quando ele pregou a Cornélios, ele teve que voltar para Jerusalém, e teve que dar satisfação, por que estava fazendo aquilo. Então, a igreja de Jerusalém era formada pelos apóstolos, que tinham uma certa autoridade especial sobre a igreja, e por isso que eles precisavam validar isso. Eles precisavam validar essa nova igreja que estava surgindo. E então eles enviam Barnabé como representante. Barnabé, ele tinha muita moral entre os apóstolos, e é a terceira vez que ele aparece aqui no livro de Atos. Talvez você vai lembrar, a primeira vez que ele aparece é na história de Ananias e Safira. Ananias e Safira, o texto diz que eram gananciosos, que eles mentiram, mas o texto antes conta a história de Barnabé, que vendeu um campo e fez ao contrário de Ananias e Safira. Ele deu tudo deliberadamente. Essa é a primeira vez que Barnabé aparece no livro de Atos. Depois, Barnabé aparece na história da conversão do apóstolo Paulo, lembra? Paulo se converte, mas os crentes estão meio desconfiados. Claro, Paulo era um perseguidor da igreja. Então Barnabé pega Paulo, leva até os apóstolos e faz uma defesa da conversão do apóstolo Paulo. E agora é a terceira vez que Barnabé aparece.
os apóstolos eles não vão até a região de Antioquia, eles enviam o próprio Barnabé como seu representante, porque Barnabé tinha muita moral, era um grande líder na igreja, tá bom? E diz o texto que quando Barnabé chegou lá no versículo 23, olha comigo, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, tá bom? Barnabé chegou lá, e o que Barnabé viu, diz o texto, o que ele viu? A graça de Deus. Olha que interessante, geralmente a gente fala da graça como um negócio assim, que a gente nem sabe direito o que é, algo que está no ar assim, no campo das ideias, a graça, mas aqui Lucas fala que Barnabé viu a graça de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? A graça, nós sabemos que é o favor imerecido de Deus, só que quando essa graça, ela atinge pecadores, ela produz transformação. É isso que Lucas está dizendo. Quando Barnabé chegou até lá, ele viu algo maravilhoso que ainda não havia visto. Barnabé viu uma igreja formada em sua maioria por pessoas que não eram descendentes de judeus. E além disso, Barnabé provavelmente viu pessoas que estavam vindo da imoralidade. Hoje a gente acha que o mundo é imoral, e a gente acha que é a pior fase do mundo. Não foi. Nessa fase era muito pior. Muito pior, a imoralidade sexual. Era muito comum, era normal, era tranquilo. Barnabé então ele olha para essa igreja e vê pessoas que saíram dessa vida de perdição, que saíram dessa vida de imoralidade e agora estavam juntos, judeus e gentios, numa igreja glorificando a Deus. Por isso que diz o texto que Barnabé viu a graça de Deus, porque a graça de Deus, quando ela vem, ela transforma. E Barnabé reage como? Diz o texto que Barnabé, primeiro, ele se alegra. Barnabé não fica enciumadinho. Barnabé não tem dor de cotovelo. Barnabé se alegra e muito com isso. Se alegre muito com a graça de Deus, atingindo pessoas fora das regiões da Judéia. Barnabé era um homem santo. Lucas tem Barnabé em alta conta. Olha o versículo 24. Diz que Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Lucas quase nunca elogia crentes individuais, mas ele fala isso aqui sobre Barnabé. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E por isso que quando ele vê a graça de Deus, ele se alegra, mas ele faz outra coisa. No final do versículo 23 diz que ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E aqui exortar é encorajar. Barnabé talvez viu que aquela igreja estava enfrentando pressão social, que aquela igreja estava enfrentando dificuldades, eram novos crentes. Então Barnabé os chama e começa a encorajá-los. Começa a encorajá-los para que eles pudessem permanecer firmes no Senhor. E diz o texto que mais uma vez ainda, no final do versículo 24, que Deus abençoou. E muita gente se uniu ao Senhor. Deus estava ali agindo, a graça de Deus estava agindo. E enquanto Barnabé encorajava os irmãos para que eles pudessem permanecer firmes, mais pessoas se convertiam. E aí talvez Barnabé viu que não ia conseguir dar conta sozinho. E aí no versículo 25, diz o texto que ele vai para Tarso, à procura do apóstolo Paulo. Você vai lembrar que o apóstolo Paulo sofreu perseguição quando ele começou a sua carreira missionária. Então eles enviaram Paulo de volta para Tarso, lá onde ele havia nascido, talvez porque ele tivesse família, ele pudesse se esconder melhor lá. E agora Barnabé, anos depois, tá? Entre um intervalo e outro, existem anos, lembra que Paulo está lá. E Barnabé vai para lá buscar o apóstolo Paulo. Para quê? Para que ele pudesse ajudá-lo a edificar aqueles crentes. O versículo 26 diz isso, que tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão.
Numerosa multidão. Muitas pessoas foram ensinadas e edificadas e se converteram por meio do ministério de Barnabé e de Paulo. E é assim então que essa igreja foi validada como uma igreja cristã de verdade. Barnabé, como representante dos apóstolos lá da igreja de Jerusalém, chega na igreja de Antioquia, fica muito feliz e começa o seu ministério ali pastoreando. E então chama o apóstolo Paulo também, e os dois exercem o seu ministério por um bom tempo, tá bom? Assim que essa igreja foi validada, por meio de Barnabé e por meio do apóstolo Paulo. E a segunda aplicação para nós já vimos a primeira, que se Deus é soberano, nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Todo o coração pode ser alcançado. Agora, a segunda aplicação, meu irmão, é que nós precisamos servir a igreja em suas necessidades. É isso que Barnabé nos ensina. Barnabé, quando chegou naquela localidade, ele começou a encorajar os irmãos. Lucas é bem claro, a exortar, encorajar, esse é o significado de exortação. A encorajar aqueles irmãos. Por que especificamente isso? Ora, não é muito difícil de imaginar. Pessoas vindas das diversas religiões do império, que adoravam a vários deuses, que tinham toda uma vida social, agora estavam abandonando tudo e seguindo a Jesus, sofrendo as suas pressões, talvez sendo abandonados por suas famílias, deserdados. Eles precisavam de encorajamento, e é por isso que Barnabé os encorajava. Barnabé viu a necessidade e começou a agir em favor delas. Mas não apenas isso. Barnabé viu uma igreja formada de novos crentes, que precisavam do quê? Ser edificados, precisavam da pregação, precisavam do ensino. E o que Barnabé faz? Chama o apóstolo Paulo, que era um grande mestre, que era um fariseu antes da sua conversão, que havia estudado aos pés de um grande líder, Gamaliel, que estudou nas melhores escolas da religião judaica do império. Então, Barnabé busca o apóstolo Paulo para ajudá-lo a suprir essa necessidade da igreja. Essa é uma prática que todos nós precisamos ter, meu irmão. Por toda a Bíblia, precisamos servir a igreja em suas necessidades. Do que a igreja está precisando, que eu posso me esforçar para ajudar, eu vou e eu faço. Irmãos, a nossa igreja tem muitas necessidades. Temos muitos ministérios, temos demandas. Coloque a sua vida à disposição. Não tem coisa mais estranha, uma das coisas mais estranhas da vida cristã, é uma pessoa estar vários anos na igreja e não servir a igreja. Porque do início ao fim do Novo Testamento, nós somos ordenados a servir a igreja. Ordenados, não é opcional. É muito estranho isso. E esse é o exemplo que Barnabé nos deixa. Nós precisamos olhar para as necessidades da igreja e falar assim, eu estou à disposição. Senhor, usa a minha vida. Ah, mas eu não tenho tempo, quem tem? Ah, mas eu não vou conseguir. Mas quem que nasceu pronto? Ah, mas eu não tenho dom ou talento para isso, mas tem outras coisas que você pode fazer. Outras coisas. Então faça, meu irmão, esse é o desejo de Deus. A igreja, como nós vimos, é o lugar onde Deus manifesta a sua graça. Se eu olho para a igreja assim, então eu quero fazer parte disso. Eu quero ser um instrumento de Deus para demonstrar a sua graça. Eu quero experimentar mais a graça de Deus. E eu também tenho uma palavra para você que já serve a igreja. Mas talvez você está cansado. Talvez você está desanimado. Meu irmão, você não está servindo em primeiro lugar a pessoas. Você está servindo ao Senhor da igreja. É o desejo dEle, é a vontade dEle. É o que Ele pede de nós, com um coração grato. Então continue servindo, sabendo que esse é o desejo de Deus. É isso que a Bíblia pede de nós. Então, esse é o segundo ensinamento do texto. Assim como Barnabé, nós precisamos servir a igreja em suas necessidades. Não do jeito que eu acho que tem que ser, mas é daquilo que a igreja está precisando agora. E agora Lucas vai para a terceira parte.
vai finalizar esse texto. E ele vai mostrar como que essa igreja estava em plena comunhão com a igreja de Jerusalém. Não existia um movimento dos gentios, um cristianismo para os gentios e um cristianismo para os judeus. Não existia, não existe isso. Por isso que Lucas vai relatar como que essas igrejas estão unidas, são irmãs, cooperam. E ele vai fazer isso a partir do versículo 27. No versículo 27, Lucas diz que desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Lucas, ele fala algumas vezes sobre profetas, que tinham como missão pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, e em algumas ocasiões revelar coisas futuras. Naquele tempo, eles não tinham a palavra de Deus completa, então era muito comum profetas entre as igrejas. Mas ainda assim, revelar o futuro era algo bem esporádico. O próprio Lucas fala 2 ou 3 vezes sobre isso. E aqui, Ágapo, que é um profeta que nós vamos ver ainda no livro de Atos, ele vai aparecer depois, tá bom? Ele profetiza que uma grande fome iria atingir o império. Olha o versículo 28. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, essa foi a profecia que ele entregou. Ele deu a entender, pelo Espírito Santo que estava revelando para ele, que o império passaria por dias difíceis daqui a algum tempo. Tá? Isso veio algum tempo depois desse período que nós estamos falando. E diz o texto que o quê? Que os crentes de Antioquia, então, eles resolvem levantar uma oferta. Eles enviam um socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E eles enviaram essa oferta por meio de Barnabé e Saulo. Os crentes gentios aqui, meu irmão, sabe o que o Lucas está falando? Oferta aqui está em segundo plano. O ponto é que eles estavam demonstrando que eles estavam em plena comunhão com a igreja de Jerusalém, com a igreja judaica. Eles não eram um outro movimento distinto. Se a necessidade fosse outra, eles iriam fazer outra coisa. O ponto aqui é que eles estão dizendo assim, ó, igreja de Jerusalém, nós somos um com vocês, nós estamos juntos. E Lucas está mostrando então com isso, não existe um cristianismo para um povo e um cristianismo para outro povo, é um cristianismo. Somos todos irmãos, somos todos membros do mesmo corpo. E aqui eu faço mais uma aplicação. Meu irmão, nós precisamos carregar os fardos uns dos outros. É isso que a igreja de Antioquia nos ensina. Nós vimos então que Ágapo profetizou, e olha o detalhe do texto, olha o detalhe do texto no versículo 28. E apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o... Onde? Todo o mundo. E aqui era todo mundo conhecido da época, que era basicamente o Império Romano e mais algumas regiões ali ao redor. Não se sabia das Américas ainda, da Oceania, das regiões mais ao norte, tá bom? Então, por quase todo o império haveria uma fome. E isso incluía o quê? Antioquia. Antioquia fazia parte do mundo, não era extraterrestre. Isso incluía Antioquia. Então, os irmãos de Antioquia poderiam, por bom senso, pensar assim, vamos economizar o máximo, porque nós vamos passar por fome, Mas é isso que eles fazem? Eles poderiam fazer isso, mas eles não fazem. Eles pensam nos crentes de Jerusalém, que eram crentes pobres. Paulo, em diversas das suas cartas, pede oferta para os crentes de Jerusalém. Era uma igreja pobre, não era uma igreja abastada. Então os irmãos de Antioquia, eles resolvem carregar o fardo, junto com a igreja de Jerusalém. Eles resolvem, cada um conforme aquilo que podia levantar uma oferta. Eles estavam dividindo o fardo. Dividindo o fardo. Paulo em Gálatas capítulo 6, ele dá uma ordem para nós. Ele diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Sabe qual é a imagem? Você sabe, fardo é algo que nós carregamos nas costas.
E todos nós temos fardos pesados. Quando o apóstolo Paulo diz, levem os fardos pesados uns dos outros, ele está dizendo assim, ó, chega do lado e ajuda a carregar. É isso que ele está dizendo. Não é, manda um energético para a pessoa ter mais energia. Não é isso. Dá um caldo de mocotó para a pessoa ficar mais ligadona. Não é isso. Paulo está dizendo, vai do lado e ajude a carregar o fardo. É isso que Paulo está mandando. E é exatamente isso que a igreja de Antioquia está fazendo. Eles estão correndo risco de passar fome, mas ainda assim eles resolvem carregar o fardo, se colocar do lado da igreja de Jerusalém e experimentar um pouco do que é ter que abrir mão de certas coisas para ajudar o nosso irmão em Cristo. Muitos de nós ajudamos até onde não pesa. Muitos de nós ajudamos até onde não exige muito esforço, até onde não me tira da minha zona de conforto. Isso não é carregar o fardo pesado um do outro. O pastor Tim Keller diz que carregar fardo pesado um do outro é ajudar o meu irmão até que eu sinta um pouco do que ele está passando. Isso é carregar o fardo pesado um do outro. É luto, então eu choro junto. Eu não vivo, não vou lá apenas e choro por um tempo e depois esqueço. Não, eu experimento um pouco junto. É pobreza, então eu oferto até que eu tenha que abrir mão de alguma coisa, para que eu sinta o que é ter que abrir mão do que eu quero para ajudar alguém. Isso é carregar o fardo pesado um do outro. É sofrimento, então eu me disponho a chorar junto, a sentir tristeza junto. É a amizade, é de companhia que o meu irmão está precisando. O fardo dele é a solidão, então eu me disponho a me aproximar dele, mesmo que eu não queira, mesmo que isso me custe. Mas é isso que significa carregar o fardo pesado um do outro. Meu irmão, nós não podemos nos esconder atrás da ajuda impessoal. A igreja está precisando disso? Toma. A igreja está precisando daquilo? Toma. E eu não sinto o fardo. E não me custa nada direito. E eu não saio da minha zona de conforto. E eu não dou passos de fé. A igreja de Antioquia está nos ensinando, precisamos carregar o fardo uns dos outros, nos colocar do lado e sentir um pouquinho na nossa pele o que é que os nossos irmãos estão passando. Lembre-se, a fome viria sobre todo mundo. Antioquia estava dentro da profecia também. Eles iam sofrer. Mas eles falam, olha, aqueles irmãos estão precisando muito mais do que nós, então nós vamos ajudá-los, nós vamos ajudar, nós vamos carregar o fardo com eles. Então, esse é o terceiro ensinamento desse texto. Precisamos carregar os fardos pesados uns dos outros, tá bom? Nossa oração, meu irmão, é que possamos ser essa igreja na qual ninguém caminha sozinho. Na qual ninguém caminha sozinho. E que também possamos ser esse tipo de pessoa que seja disposta a fazer o que for preciso, para que o nosso irmão tenha um pouquinho do seu fardo aliviado. É isso que nós oramos para ser. Esse então foram as três partes do texto. Lucas, ele nos relata como que o evangelho chegou até Antioquia, por meio de crentes anônimos, que ninguém sabe quem são, que começam a pregar o evangelho aos gentios naquela cidade. Depois Lucas relata como que essa igreja foi validada, por meio de Barnabé, que era um grande líder, e depois o apóstolo Paulo. E por último, como que essa igreja estava em plena comunhão com a igreja judaica, para mostrar que todos fazemos parte do mesmo corpo. Que, como nós vimos no sermão passado do pastor Flávio, uma das dádivas para a igreja é a dádiva da unidade. Somos um. E para encerrar, meu irmão, eu queria te chamar a atenção para um detalhe do texto. Tá? Olha comigo o final do versículo 26. Diz que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez. Esse nome foi dado para os discípulos de Jesus, de cristãos, lá em Antioquia. Nós não conseguimos saber se foram os próprios crentes que escolheram esse nome, ou se era um termo pejorativo,
que as pessoas de fora utilizavam para chamar aquelas pessoas, aqueles irmãos em Cristo, porque eles utilizavam outros termos. O termo cristão aparece poucas vezes no Novo Testamento. Geralmente aparece santos, do caminho, discípulos, mas aqui em Antioquia, os irmãos em Cristo começam a ser chamados de cristãos. E o significado dessa palavra é simples. Cristão é aquele que se identifica com Cristo. É simples. Mas a chave é entender o que significa Cristo. Muitos de nós achamos que Cristo é como se fosse o sobrenome de Jesus. É Jesus Cristo. Não é, meu irmão. Cristo é um título. Você sabe bem. Cristo é um título. É a tradução grega da palavra Messias. Messias. E quem era o Messias que os judeus esperavam? O rei, o descendente de Davi, que se assentaria no trono de Davi e reinaria sobre Israel e sobre todos os povos. Então, quando eles dizem que Jesus é o Cristo, eles estão dizendo isso. Jesus é o Messias, Jesus é o Rei prometido. Cristo é um título de Jesus. Então, se identificar com Cristo não é tanto seguir os passos de Cristo, mas é se submeter a Ele, porque Ele é o Rei prometido. Lucas, ele dá essa deixa também no final do versículo 20. Olha o finalzinho do versículo 20. Diz que alguns deles, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do... O que está escrito aí? Senhor Jesus. Essa palavra Senhor aqui era utilizada por imperador romano, que denotava que ele era a autoridade máxima sobre a vida das pessoas. Quando Lucas diz que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus, ele estava dizendo, sabe quem é a autoridade máxima? Sabe quem é o rei sobre o império? Sabe quem é o rei sobre as pessoas? É Jesus, o Cristo, o Messias, o prometido. Por isso anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Ele é o governante, Ele é o regente. Proclamar o evangelho do Senhor Jesus é proclamar que Cristo é o Rei, a quem todos devemos lealdade. Cristo é o Rei, a quem todos devemos dobrar os nossos joelhos. É por isso que ao nos identificarmos como cristãos, como aqueles que se identificam com o Cristo, com o Messias, com o Rei, nós precisamos nos perguntar, eu já dobrei os meus joelhos diante dEle, de verdade? Eu já submeti a minha vida totalmente a Ele? Eu vivo a minha vida de acordo com a vontade dEle? Ele é o meu Rei soberano? Eu me importo com o que Ele me importa? Toda a minha vida está debaixo do senhorio dEle? Irmãos, isso é ser cristão, é se submeter a um Rei, e esse Rei é Jesus. Talvez você está aqui hoje e nunca se submeteu a esse Rei, nunca entregou a sua vida a Ele. Eu queria te lembrar do Salmo 2 que nós lemos no início, beijem o Filho, para que não se irrite. A ideia é, se submetam ao Filho de Deus, antes que venha o dia da sua ira. Meu irmão, hoje é tempo das boas novas da paz, mas um dia esse Rei virá como juiz, e aí vai ser tarde demais. Se submeta a Ele hoje, entregue a sua vida para Ele hoje. Não saia daqui sem dizer, Jesus, toma a minha vida. Mas talvez você já tenha se encontrado com Jesus, mas a sua vida está longe de ser a de alguém que se submeteu totalmente a Ele. Talvez há muitas áreas na sua vida que ainda precisam se submeter a Jesus. Talvez há muitos erros que precisam ser corrigidos. Meu irmão, não deixe para amanhã. Se submeta hoje a Jesus. Se jogue aos pés dele em oração, clamando por misericórdia e perdão. Se há pecados escondidos na sua vida, se há falta de interesse pelas coisas de Deus, se há pouco envolvimento com a igreja, se você não carrega os fardos pesados com o seu próximo, se joga aos pés de Jesus hoje, porque diz Ele que ainda há perdão. Ele é o seu Rei, Ele é o nosso Rei.
A hora é agora, meu irmão. A hora é agora. Não deixe para depois. Ele é o Cristo, o Messias. E nós devemos toda a nossa lealdade a Ele. Toda a nossa lealdade. Se você está mais preocupado com o resultado das eleições do que com a palavra dele que está pregada aqui, você precisa ainda submeter boa parte da sua vida para Ele. Se você está preocupado com outras coisas, com o que vai comer depois, mais do que com a palavra dele que está sendo pregada aqui, você ainda precisa submeter muito da sua vida para Ele. Se há erros, como existem muitos na minha vida, nós ainda precisamos submeter a nossa vida mais a Ele. Não deixe para depois. Eu queria convidar a banda para vir aqui. Nós cantamos uma música. Eu queria pedir para colocar a letra aqui. Porque eu queria fazer um desafio para você. Preste atenção nessa letra. Eu vim aqui para te encontrar, para te ouvir, para me render. Mais uma vez, para me render. Pode passar. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Só canta essa música quem se submete a um rei. Pode passar. Mais um. Mais um. Eu abro mão de decidir o que é melhor. Vem governar o meu coração. Mais uma. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Meu irmão, você consegue cantar essa música? Só canta essa música quem se submete de verdade ao senhorio de Jesus. Quem se preocupa com aquilo que Ele se preocupa. Quem ama o que Ele ama. Então, se você é como eu, e tem muitas áreas da sua vida que ainda precisam se submeter a Jesus, eu queria te convidar a cantar essa música. Ou se você ainda não se rendeu a Jesus, em nenhum momento, agora é a hora, canta essa música como uma oração. Mas se você não está nem aí, se você está viajando, não canta essa música. Não canta. Se você não quer se render a Jesus, não canta, ninguém vai ficar preocupado, ninguém vai ficar olhando para o lado. Mas se você quer se render mais a Jesus, faça isso agora, em tom de oração, cantando essa música.